Em 2022, o rádio completa 100 anos da primeira transmissão no Brasil. Pensando nisso, então, a Universidade de Sorocaba e a equipe do Labicom, Laboratório de Comunicação, vem desenvolvendo uma série de entrevistas especiais com personagens desse veículo apaixonante em Sorocaba, principalmente. E hoje a gente recebe, para bater um papo com a gente, Valdir Ferreira dos Santos, ou o Gargamel. Vai falar um pouquinho das histórias, esse tem muita história para contar. Valdir, bem-vindo, é um prazer receber aqui e de antemão eu vou te falar uma coisa, já te falei isso em algumas oportunidades. Obrigado aí pela primeira oportunidade que eu tive no rádio. Eu tive uma oportunidade no rádio por intermédio do Walter, que fez a indicação, e você abriu as portas do rádio para mim. E tenho que agradecer, agradeço você de público por essa primeira oportunidade. É realmente meu padrinho no rádio, Valdir Ferreira dos Santos, o Gargamel. Ixi. Então, primeiramente, bom dia, né, a todos, né? Parabéns a essa iniciativa, desse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, né? Contando um pouco dessa história dos 100 anos do rádio. O rádio é esse veículo aí que encanta muita gente até hoje, né? Um rádio aí que caminha junto aí com o crescimento das mídias sociais e tudo. E o rádio aconteceu na minha vida assim, meio que na contramão da coisa. Por quê? Eu comecei aos 14 anos na Minercal. Comecei trabalhando no almoxarifado, onde pouco tempo depois, ainda um moleque, ainda 14 anos, 15 anos, já dominava ali os catálogos de peças, né? O movimento ali, toda a logística de um almoxarifado de uma empresa como a Minercal, né? Grande, né? E aí o que acontece? Passa-se um tempo, eu passo a trabalhar, a fazer parte do departamento de compras da empresa, né? Na parte de expedição. Passo por essa etapa da minha vida na expedição, vou até o departamento de compras, entro como auxiliar de compras, passando um pouco tempo a mais, daí já passo a comprador, chefe de compras e depois gerente de compras aí no grupo da Minercal, né? E o rádio começa aí sem eu perceber na minha vida. Lá nos anos 87, por aí, 88. Por quê? A nossa Rádio Ipanema, hoje Rádio Jovem Pan Sorocaba 91,1, que faz parte, né, fazia parte do grupo Palhato, hoje é o proprietário Francisco Palhato Neto. Eu trabalhando na Minercal, no departamento de compras, eu comprei muito material para a construção da Rádio Ipanema aqui em Sorocaba, como comprador da empresa Minercal, né? A rádio fazia parte do grupo e eu trabalhando no departamento de compras. O rádio, que era um sonho do Dr. Benedito Palhato, que era um apaixonado pelos esportes e pela mídia social, né? Pela mídia em si. Ele tinha um sonho que era ter um rádio, que era um veículo de comunicação. E junto com Flávio Chaves, nos meados de 1988, 85, 86, por aí, né? Eles conseguiram a concessão do rádio. Até então, me parece que eles eram sócios, né? Ele e o Flávio Chaves. Passando um tempo depois, chegaram no acordo onde o Dr. Benedito e o Grupo Palhato, né, compraram a Rádio Ipanema, então fez parte do grupo. E eu ainda não estava diretamente no rádio, e sim no departamento de compras lá da indústria, né, da Palhato.
E lá eu fiz compra de vários equipamentos para montagem da rádio, como eu acabei de falar, né? E aí o que acontece? Fiquei 11 anos no grupo. Entrei com 14 e saí de lá com 25 anos. Saí e praticamente logo em seguida entrou o plano Collor. Eu tinha acabado de pedir a conta da Minercal, né? Eu me lembro como fosse hoje, o doutor Benedito Palhato, e não, é isso mesmo que você quer, não, nós temos planos especiais aqui para você no grupo e tal. Ainda falei, doutor, é o seguinte, eu trabalho pelo dinheiro, mas não me vendo por ele. Que eu não estava contente com uma coisa e outra, mas enfim, sempre um homem assim, presente, prestativo para a gente. Quis me dar férias, fica 1, 2, 3 meses, esfria essa cabeça, depois você volta. Mas eu optei por sair. E aí, como eu vivo brincando, né? Se eu comprar o circo, o anão cresce. Acabei de sair, estava aí cerca de 2, 3 meses ainda pensando no que eu ia fazer. Como eu sempre gostei de moto, a minha ideia era montar uma loja de moto. Mas, né, a ideia é uma coisa, a hora que você vai pôr no papel, as dificuldades são outras. Enfim, fiquei ali meio que ocioso, meio correndo aqui, faz um bico aqui, faz um negócio ali. Meu pai era caminhoneiro, sempre foi a vida inteira. Você chegou a trabalhar como caminhoneiro também? Chegou a dirigir os caminhões com seu pai? Olha, eu não tinha habilitação para dirigir caminhões. Mas eu fui trabalhar com o meu pai de chapa, como fala, de ajudante. Depois desse tombo, né? Você chegar até a gerência de um departamento, de um grupo Palhato. Eu também, o meu último cargo lá, que era supervisor geral de todos os almoxarifados do grupo, e eu fazia o levantamento de todo o estoque que tinha em peças, em tudo que tinha de peças, o que o grupo usava, né? Então eu tinha aí cerca de 6 almoxarifados ou mais no grupo inteiro, e eu viajava pela empresa em todos esses almoxarifados, fazia o levantamento de tudo, ver o que tinha de peça lá que estava ocioso no estoque. Enfim, fez tudo um trabalho ali dentro, e depois como eu falei, eu pedi minha conta, né? E saí de lá, acho que em 91, 92, por aí. Aos 25 anos saí. E aí passa-se um tempo, né? As coisas ficaram muito difíceis, eu não conseguia voltar a trabalhar, no caso, na Minercal e tal. Um certo dia, como eu falei, meu pai, meu irmão, os familiares sempre trabalharam com frete, né, com caminhões. O meu irmão estava na Minercal e encontrou lá o Francisco Palhato, o Kiko. E falou: Kiko, meu irmão está procurando alguma coisa aí, né, para ingressar no mercado novamente e tal. Porque eu cheguei até a negociar carro, trabalhei um tempo com carro, com moto e tal. Vivi aí cerca de quase 2 anos nesse meio. Aí, conversando com o Francisco, ele falou: estou precisando de gente lá no comercial da Rádio Ipanema. Pede pro Valdir dar uma passada lá, conversar comigo e tal. Aí marcamos, né, um dia fui até lá, conversei com o Francisco e tudo. E o que acontece? O Francisco falou: vem trabalhar com a gente aqui, você conhece bem o mercado, você tem já aí 11 anos aí no meio. Então, quer dizer, é tempo de você conhecer o produto, né? E aí você entra no rádio. Do nada, que o rádio você pega aí há cerca de 30 anos atrás, era a mesma coisa você, sei lá, trabalhar numa TV, num negócio, né? O glamour era diferente. O glamour era diferente, o rádio era diferente, o ouvinte, né? As pessoas, os amantes do rádio,
É o tipo da coisa que você saía, só de você trabalhar no meio rádio, independente se você era locutor ou não, você falava que você trabalhava no rádio, você era meio que um popstar, vamos dizer. Bem Um por aí. influencer aí hoje em dia, né? Então o rádio ele tinha toda essa pegada. Hoje você fala que você é locutor, o cara... Você é locutor hoje, fora isso, você trabalha? Então, e o que acontece? Entrei no rádio. Sempre naquela correria e aquela dureza que é o rádio, né? Para quem está começando, acredito eu que tanto quem vai fazendo um curso aí para se tornar um locutor, um apresentador, você conseguir um espaço, você conseguir se destacar, né? E viver do rádio, embora as pessoas pensem que é tudo maravilha, não é. É muito difícil. E eu entro num departamento comercial do rádio, que é uma outra loucura, uma correria. Você buscando fazer o seu salário mensalmente durante 12 meses. É um negócio meio desgastante no final de cada ano. Vamos dizer, chega dezembro, eu tô precisando de férias, pelo menos 15 dias, porque é muito desgastante. Embora tenha aquele lado gostoso, que é de você correr, você vender, você trazer o patrocinador, você fazer uma carteira, manter essa carteira por 30 anos, né? Tem o lado também que é o rádio, o lado desgastante, né? Que é o pedir, são as crises. A gente vive num país, num mundo de crises, né? Desde que dos meus 14 anos que eu ingressei no mercado, eu já passei por N situações e várias crises, né? Então, a crise não é um negócio que acontece hoje. Eu acredito que já passamos aí por momentos mais difíceis. Valdir, a gente vai ouvindo sempre o entrevistado, contar um pouquinho do começo, de como foi e tudo mais, mas a gente tem uma tônica bem legal, que é contar também aquelas histórias que o microfone não contam. Ah, sim. Sabe, aquelas histórias que aquelas histórias que você aprontou, que aprontaram com você, e nunca foi comigo, né? Aquelas histórias, essa parte pula. Aquela que tinha um amigo de um amigo de um amigo, sabe? E isso essa é uma parte muito legal, e inclusive mostrar pro internauta, para quem está assistindo esse programa, que nem tudo é mil maravilhas, né? Isso. Você contou aí, falou dessa questão comercial, que se vende, que é difícil, que você chega no final do ano, está esgotado, que tudo mais. É a parte realmente de quebrar pedra, literalmente. Mas tem aquela parte também que um cabo de microfone não funciona, Sim. O locutor falou, desanunciou uma música errado, o ouvinte ouviu um jornal anunciar uma loja de carro que não era bem aquilo, ou o dono da loja de carro ligar na rádio e fazer uma crítica porque o locutor falou algo errado, enfim. Conta um pouco dessas histórias, dessas peripécias aí, e a gente vai chegar, obviamente, no momento aqui do bate-papo, que você vai contar também onde nasceu e quando nasceu o Gargamel, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais para o final. Sim. Vamos contar um pouquinho dessas peripécias aí. Você esteve na parte comercial. Em dado momento da sua carreira, você assumiu a coordenação artística da rádio. Sim. E aí, tanto na parte comercial quanto na parte artística, viu bastante cacas também, né? Muitas. Veja bem, eu, como sempre fui uma pessoa assim, como eu poderia dizer, incomodada com o mais ou menos, ou com aquele negócio de tá bom, vamos levando. Eu nunca parei na minha vida, eu sempre fui atrás de buscar a sarna para se coçar, vamos dizer assim, né? Poderia eu ter entrado no meio rádio, onde eu não sabia o que era um spot. Eu falei, nossa, de comer, de beber, o que é isso, né? Spot é aqueles negócios de luz.
que você põe na parede, o que é. Não, o spot ele é um comercial, né, do rádio de 30 segundos ou de 15, né? E para começar a nossa conversa, aí eu descobri o que era o tal do spot. E você fazer parte de um departamento comercial, tá todo mundo correndo para quê? Para vender, né? Para fazer o seu salário, para fazer o seu pé de meia, né? Para você passar aí o mês, os dias, o ano. Então, quer dizer, você tem um pouco, você tem que aprender meio na marra a coisa, que foi o meu caso. Eu cheguei no rádio totalmente verde em termos de rádio. Embora antigamente a gente ajudava muito o pai ou a mãe, que nem meu pai era caminhoneiro, ou você ia viajar com seu pai, né, para ajudar, ou você ficava na sua casa, que nem minha mãe era professora, depois para ajudar, ela começou a costurar. E eu ouvia muito rádio, às vezes lavando uma louça para a mãe e tal, né? Às vezes passando uma vassoura que você precisava ajudar. E a mãe lá na máquina de costura, na correria. Então eu acompanhava o rádio por aí, Gil Gomes, Zé Bétio, tantos outros aí, a própria Zilá Gonzaga, Sidney Carbone, enfim, muitos aí. E a gente cresceu com o rádio. Depois Jovem Pan, né? Com o Serginho Leite, com o próprio Pânico, né? Já daí em 93 a gente já era adolescente, né? Entre outros rádios, aí, o próprio Tutinha, que fazia aquele personagem dele, que era o Djalma, né? Djalma Jorge, né? E, enfim, muitas passagens do rádio. E aí eu fui parar no rádio, trabalhar no rádio. Que nem eu falei, daí eu fui descobrir o que era o spot, como comercializava o rádio, e comecei a minha batalha. Mas você vivendo no meio do rádio, ainda mais eu, como falo, um cara incomodado com tudo, nunca tá bom. Até por ser um capricorniano, um cara que... nossa senhora, você é difícil se convencer, né? E as pessoas também é difícil acabar convencendo você que aquilo tá bom. Então, o bom, às vezes, para mim, tá mais ou menos. Então, comecei ali a correr, atender meus clientes, graças a Deus, né? Peguei sempre bons clientes, que nem Lojas Roger. Foi o primeiro ou o segundo cliente meu. Depois, na época, tinha a Dieta Pronta em Sorocaba, né? Comecei no rádio, fui lá, consegui fechar o Lojas Roger, Dieta Pronta, que ficaram uns bons anos comigo. E aí, o que é? Eu tinha uma ajuda de custo, que era para quê? Para abastecer o Fusquinha 1961, que é aquele amarelinho que eu tenho até hoje, já que se falou de Fusca aí já hoje, né? Ele virou meio um medalhão da família, porque eu cheguei, viu, meio a vias de fato no meio já estava meio vendendo almoço para comer a janta. E aí você precisava trabalhar um mês para fazer o seu dinheiro, para você poder cobrir o seu combustível, comer, se vestir, né? E começar o outro mês. Cara, eu vou falar para você, eu fui empatando aí uns 6, 8 meses no meio. Mas daí a coisa começou, você começa a pegar as manhas da coisa, né? Você começa a colher o que você vem plantando nesse tempo. E aí eu comecei a ir bem no comercial, tal, comecei a fazer assim boas vendas, ter um número bom mensal. E aí aparece Anderson Santos, né? Nosso querido Anderson. Professor. Grande Anderson Santos. Que falou, Valdir, você tem jeito, cara, você gosta de eventos, você tem umas ideias boas e não sei o quê. Começou meio a arrastar eu pro lado de eventos também na rádio. Ainda na Ipanema, né? Começamos ali e tal, e começamos a inventar uma coisa ou outra. Tinha a Cissa na época que começou a garota e o garoto camiseta molhada no Gugu. Nós pegamos e transformamos aquele evento do Gugu
transferimos ele para um evento de rádio, que era o Garoto e Garota Camiseta Molhada. Primeiramente, Garota Camiseta Molhada, e depois as meninas começaram a pedir muito e pusemos lá os Garotos Camiseta Molhada. E a gente fazia tipo uma festa itinerante da Rádio Ipanema, na primeira formação da Rádio Ipanema, isso ainda, tá? Lá nos anos 80, 90, anos 90 já, vá. Nós conseguimos uma piscina, que era aquelas que a gente montava, né? A famosa piscina Regan. Tinha Regan, mas acho que nós conseguimos uma daquela de fibra, um tamanho razoável. Conseguimos fazer a bomba com chuveiro. Então tínhamos a Cissa Scarpa na época, eu, o pessoal da rádio também abraçou a ideia e começamos. Fizemos aí uns 2, 3 anos esse evento itinerante, onde era um negócio naquela época, né? Tem várias fotos que depois eu vou levantar. Então a gente ia nos clubes, então tinha uma discoteca, ela tinha uma noite da Ipanema, né? E dando um outro brilho na noite Ipanema, e o concurso Garota e Garoto Camiseta Molhada, né? Então eu ligava lá o chuveirinho e música e dança e começava a molhar tudo. Isso, né? Nessa época, Nossa senhora, velho. Fazia o salseiro, né? Então esse foi o evento. Depois tinha várias gincanas, né? Que daí já começou o Anderson Santos, depois já veio o Walter também na coordenação artística e tal. Então foram vários eventos. Até o MEC Dia Feliz, que quando começou a história do MEC Dia Feliz também, a Rádio Ipanema sempre foi a rádio oficial do MEC Dia Feliz, desde a primeira edição. Com o passar dos anos, acabavam mantendo a Rádio Ipanema, e depois Jovem Pan, né, como a oficial, mas abria também o leque para outras apoiarem. E então chegava o MEC Dia Feliz, até que foi esse final de semana, agora acho que no sábado, né? Mas era um negócio que movimentava a região, o Brasil, né? Era um outro modo de se fazer a propaganda, a mídia, né? E então tipo assim, foram muitas passagens. E eu cada vez mais me envolvendo nesse meio do artístico. Até que um dia o pessoal o Francisco Palhato optou para entrar para a rede Jovem Pan, né? Que quando começou esse negócio de rede de rádio, acho que foi em anos 90. E ele mudou de Rádio Ipanema para se associou, né? Se afiliou à rede de rádio Jovem Pan. Isso acho que foi em 96. E aí, com essa mudança toda do rádio, com uma rádio satélite, você acaba enxugando um pouco mais a sua equipe e tal. Eu, já ali no comercial, praticamente já estava gerenciando o comercial, e acabou que o quê? O cara que vende no rádio é o mesmo que, muitas vezes, faz o texto, que vai lá com o cliente, pega o briefing, levanta, sente o que é o cliente ali, o que ele precisa, né? Você transforma tudo aquilo em um texto, você redige e tal, você acompanha a gravação. É tipo assim, você cobra o escanteio e corre para cabecear. Porque o rádio aqui na nossa região, aqui no interior, é muito diferente do que simplesmente a pessoa que está começando no rádio entrar e pegar o microfone e sair falando, ter o seu programa, ter o seu horário. Que nem a gente sempre brincava, tem aquele lado camelar no rádio, né? Exatamente. Que é você ali passar fome, às vezes, o dia inteiro, né? É você estar em N situações, é você colar adesivo, é você estar no pedágio, é você trabalhar ali no show, meio que de segurança, meio que de suporte, jogar camiseta e não sei o que, é tudo.
eu posso falar para você que é até meio desgastante, né, o começo. Depois você consegue, que nem eu falo, o sol nasce para todos, a sombra que é para poucos, né? E aí, vamos dizer, daí você tem o seu horário, daí você conseguiu um status maior, você aprendeu um pouco de tudo que acontece, né? E aí, vamos dizer, aí você tem lá o seu programa. Mas é muita coisa até chegar nisso tudo. E aí, falando nisso, daí eu já estava no comercial, gerenciando o comercial, acabei abraçando o departamento artístico, né? E o rádio, ele, embora tenha assim muitos profissionais assim que se formem, que vivem do rádio, muitos também têm aquele negócio de trabalhar com o rádio, mas acaba não vingando. E tivemos vários problemas assim até nos anos 90 para conseguir locutores, porque sempre posso dizer assim que é um mercado que ao mesmo tempo que se forma muita gente, mas ele se torna muito escasso. Porque nem todos, né, Douglas, às vezes dão certo. É que nem você começou, que nem você falou, você me apadrinhou, mas infelizmente, do mesmo jeito que eu apadrinhei o Douglas, a gente tem as cobranças, né? Na época, o Douglas, vamos amadurecer um pouquinho mais, né? O Douglas foi, não desistiu, correu, né? Deu um passo atrás para estar dando vários passos à frente hoje para ser vamos dizer, o profissional que é, né? Um cara sempre esforçado, um cara que não se contentou apenas com o rádio na sua parte artística, a programação jovem, mas se preparou e muito bem para o lado jornalístico da coisa, informativo, né? Então, mas nem sempre todos têm essa mesma pegada e esse mesmo essa mesma fibra que nem o Douglas teve. E tantos outros aí, né? E então é o seguinte, agora entrando um pouco para o lado artístico do rádio, né? Tem os lados engraçados que também... Claro. Na verdade... Que era muita bagunça. Tem um cidadão que ele já passou por aqui, inclusive, ele foi pego de surpresa e passou por aqui, inclusive, que 89,89% dos entrevistados até agora, mais de 70%, citaram esse cidadão. E eu tenho certeza que você tem boas histórias dele. Principalmente uma história aí, verdade, que me contaram nos bastidores, de um certo momento em que vocês estavam em uma confraternização e ele fazia uma imitação do patrão. Não era do chefe, era do patrão, né? Luiz Carlos Rodrigues, o Luizinho. Como é que foi isso aí? Porque, na verdade, eu tentei arrancar isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Kiko Palhato, né? E tentei arrancar isso e o Kiko, um cara que fala o que pensa, mas também sempre muito político, muito... E fala o que quer também. Fala o que quer, mas essa ele segurou. Ele falou, não, acho que eu vou poupar, eu não vou falar. Agora você está aqui, você vai contar essa história. Eu que vou ser o... Você que vai ser o dedo duro. Então, como no rádio, né, todas as emissoras, chega final de ano, numa empresa normal, tem as confraternizações, né? E a nossa confraternização, um dos cabeças que organizavam não era eu, né? Teve uma época que tinha o Miltinho, e teve outras épocas, tinha outras pessoas, ali mais do artístico, que acabavam correndo atrás de uma permuta, né? Para uma cerveja, para uma carne, para uma coisa. Fazia ali uma permuta para sortear brindes ali para os funcionários, uma TV, um som, uma bicicleta, enfim. Sempre nós estávamos à frente, né? Tudo que se dizia... tudo que tinha a ver com festa, bagunça, né, era nós. E fizemos essa confraternização aí em um ano, que foi numa chácara aqui na região. E nós fomos já um dia antes para preparar, né? Que é o famoso carne, esquenta, né? Aqueles que estão trabalhando ali para organizar, vai um dia antes. Já faz uma
confraternização, né? E faz um churrasco, toma uma cerveja e tal, não sei o quê. E daí tem no domingo, daí que era a nossa confraternização, e lá estávamos nós. O vô até então, né, o Arthur Saidel Andreoli, o nosso querido vô, que do comercial também acabou de uma hora para outra se destacando no rádio. Virou né? um personagem, Virou né? um personagem, acredito que na época da Band, né? Isso. Ele trabalhou com nós na Ipanema, na Jovem Pan, e no fim, os últimos dias do vô foi na Band FM, né? O vô era o Arthur, um grande amigo meu, que nós fomos pintar a minha casa, porque ele era meio metido a pintor, foi me ajudar, porque era tudo meio curta a grana. Nós gastamos mais em cerveja em cerveja, carne e às vezes restaurante do que tivesse pago qualquer 2, 3 pintores. Porque a gente até a hora do almoço ia bem, velho. Aí nós sentava para almoçar. Um dia nós ia no restaurante, já viu isso? Dinheiro para pagar pintor não tinha, mas daí ia no restaurante, já era uma dúzia de cerveja. O vô já carcava os lavradão de cachaça. Resumindo, aí o vô pintor subiu lá no morinho de 1,5 m. Eu precisei pegar ele no colo e pôr ele no chão, não conseguia descer. Labirintite. E aí fomos lá para a confraternização. Eu, vô, o Romário até então. Romário que era dirigiu o trio elétrico da Rádio Ipanema, tudo, né? Enfim, Luizinho, todo aquele bando nosso, né? E pusemos lá um karaokê na época, era o videokê, né? E viramos cantar e tal. Depois abriram o microfone, até chegar um ou outro. Ô, Luizinho, vem aqui, vamos cantar uma junto. Não sei o quê. Não, tô fora, Valdir. Olha, se você não vier, vou fazer a imitação aqui que você faz aí. Não vou, que não sei o quê. Ó, vou imitar o patrão. Como que é mesmo, Luizinho? O Luizinho não queria vir. E aí fui eu e imitei. O bicho mudava de cor, e não sei o quê, né? Nossa, não acredito que você deu uma dessa, né? Mas nós tudo já tomando uma, né, o dia inteiro. E aí enchi as paciências do Luizinho, que ele acabou vindo até o microfone. E aí, falei, qual que é, Luizinho? Imita aí o patrão, né, meu? E ele foi e imitou, velho. Aí o Kiko acabou levando na esportiva e tal, né, mas era o patrão, velho. É o patrão, como que você vai Luiz chegar, Carlos, né? você é tão criativo. E a gente, nossa, mas a gente era muito, vocês são tão criativos, não sei o quê, mas deixa. Valdir, tomou muito choque montando estrutura para evento na Rádio Ipanema, na Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan e a Ipanema tiveram a tradição de ter o trio elétrico. Isso. E, se não me falha a memória, foi a primeira rádio do interior a ter um trio elétrico próprio. As outras emissoras, elas faziam locação, mas a Ipanema Jovem Pan, ela foi a primeira emissora a ter um trio elétrico próprio. Na época, a primeira montagem, uma estrutura fenomenal. Me lembro, era moleque de tudo, mas eu me lembro da inauguração com o então prefeito Panunzio, à época, com o Dr. Benedito, que eu não conheci, fazendo a inauguração. Isso, inclusive, tem vídeos na internet mostrando toda essa parte. Mas, com o passar dos anos, esse equipamento ele vai passando também, assim como a gente, ele vai passando. Tomou muito choque nessas montagens de trio elétrico e de palcos e eventos e tudo mais? Olha, tomamos muita cabeçada em galho de árvore por aí, andando em cima, né? Tomamos choque. Tomamos tomba naquelas escadas que era para subir. Enfim, muita história. Porque quando a gente se fala hoje em trio elétrico, nossa, pá, mas o trio elétrico da Rádio Ipanema, na época, quando o Dr. Benedito teve a ideia de ter um trio elétrico, foi lá nos anos 80. E, por sinal, eu ainda trabalhava na Minercal quando construíram o trio elétrico da Rádio Ipanema.
Foi construído lá na Minercal, né, um caminhão Mercedes 1519 trucado. Era um caminhão de 24 metros quadrados de palco. Um caminhão grande para se falando em trio elétrico nas épocas, né? E era um evento que saía pelas ruas, né? Aquilo, quando saía, movimentava, né? Era um negócio que parava todo mundo para ver. Não era uma coisa comum. Porque nós estamos falando de uma cidade do interior de São Paulo, Sorocaba. Não estamos falando em Bahia, que já tinha uma tradição e tudo. Então, quando saiu realmente o caminhão trio elétrico da Rádio Ipanema, mais conhecido como Ipatrio, né? Aquele caminhão preto cheio de luzes, estrobo e som de primeira, tudo importado. Realmente um negócio... A Ipanema fez a diferença do rádio, né? Quando saía aquilo, cheio de meninas bonitas em cima, né? Com grandes patrocinadores, muitos brindes, era um negócio que, nossa, era de brilhar os olhos, né? Mas quem estava ali nos bastidores, que era a gente, né? Fazer o funcionar e manter funcionando, era complicado. Então, vamos dizer, você está no meio de um evento, daqui a pouco parava uma potência, o som já... O pessoal... e vai aí, né? E tinha alguns até mais... que acabar jogando algumas coisas e tal. Então, era uma festa ambulante, onde a gente ia com o trio elétrico. Mas, vamos dizer, Cepa, nós no carnaval em São Roque, Cepa conseguiu bater a cabeça na passarela, na passarela de concreto. Era 00:30. Fomos sair do hospital quase 4 horas da manhã com Cepa. Com a gaze na cabeça, um mertiolate, um negócio que puseram, parecia uma Hello Kitty. E atordoado, velho. O Cepa acho que só não foi pro degrau de cima porque ele é muito forte. Porque ele conseguiu bater a cabeça no concreto, assim, que é uma passarela que tem lá em São Roque. Outra coisa, nós temos os DJs hoje, né? E na época, o Balão, que é o nosso Fábio Ballarini, que já teve aí várias casas de eventos aqui em Sorocaba, tipo hoje ele tem uma casa aqui no Campolim. Enfim, o Fábio Balão todo mundo conhece com relação a festas e tudo. Ele tinha uma Saveiro e ele começou a pôr os DJ para tocar ali no Campolim de domingo. Levava as picapes e tal, fazia as viradas ali, os DJ, para a turminha que estava passeando ali no Campolim. Mas o que acontece? Na época a prefeitura deu em cima dele e ele precisou parar. E um dia a gente conversando de uma festa lá na Rádio Jovem Pan ainda, na época, ele falou, nossa, estava fazendo um negócio lá com o evento, tal, papapá, mas a prefeitura pediu para parar e tal. E nós tínhamos o nosso projeto Verão da rádio, que era um projeto que começava... Era mais ou menos 5 meses de projeto todo ano. Começava ali por novembro e até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E até março, a hora que esfriava mesmo. E a gente fazia a festa PAN com o trio elétrico. Então levava em centro esportivo, levava em praças, levava em várias oportunidades em cidades da região. Então, tocávamos lá as músicas com os operadores de som da rádio. No caso, a axé, aquela época que a turma gostava bastante. Algumas músicas que tocavam na emissora. Tinha as garotas Ipanema, com as garotas Jovem Pan também, que dançavam no trio, com muitos prêmios dos patrocinadores e tal. E aí, o que acontece? Só que chegou uma época que foi ficando meio cansativo esse negócio de só tocar música, som mecânico no caminhão, como a gente fala, né? Só só os funcionários da rádio tocando som para a turma.
Aí eu falei, ó, eu tenho um evento assim, que é quantos anos a gente faz, Balão? Você até já conhece. Aí o Balão falou, é verdade mesmo, mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, nós não temos verba para pagar o DJ para tocar no evento, mas a gente pode fazer uma parceria. Qual que é a sua ideia, Valdir? O que você acha da gente pegar e colocar o DJ que toca na casa noturna em cima do trio elétrico nos eventos de domingo à tarde, de sábado, e a gente monta ali as picapes dele em cima do nosso trio elétrico? Nossa, que ideia e tal, né? Vamos tentar? Então a gente começava, tipo, o evento tinha 4, 5 horas de duração, então a gente levava, tipo, 3, 4 DJs para tocar. Montava o equipamento deles, cada um levava seu set, e aí nós tínhamos o axé e tal, aí daqui a pouco o DJ Mora, DJ André Caprone, DJ Zé Maria, DJ Montanha, Fix e tal, vários que passaram, né? Vários que hoje aí tocam até internacionalmente, aí no Brasil inteiro, começou nessa brincadeira, no Campolim, primeiramente com o Balão, e depois eu dei essa ideia para o Balão e nós fomos aí o primeiro, acredito, no Brasil, no mundo, colocar um DJ para tocar em cima de um trio elétrico, fora de uma casa noturna. E isso aí se espalhou, depois veio o sertanejo no trio elétrico, veio outros segmentos, né? O sertanejo, quais são os outros aí? Os pagodeiros, samba e tudo, né? Daí tudo se fazia em cima de trio elétrico. Mas eu acredito que aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa região, aqui, foi eu e o Balão, começamos com essa brincadeira, e onde deu assim, um destaque maior ainda para os DJs, né? Que o que acontece? Eles tocavam nos eventos da rádio, e daí as casas noturnas de Sorocaba, de região e tudo, começou a levar esse pessoal também, né? A dar um destaque maior, porque eram milhares de pessoas que se reuniam ali nos eventos. Depois a própria Rádio 103, né, deu um passo maior ainda nesses eventos, como eles conseguiam financeiramente algum valor a mais, e também tornou isso aí um produto, onde a gente fazia ele gratuitamente. A Rádio 103 começou a levar esses eventos tipo para trio elétricos vindo de fora, eventos enormes que se fizeram, como nós também fizemos, praças de Votorantim, com evento, com banda, com tudo. Se tornou realmente um negócio que destacava assim, Sorocaba, né? Você citou, o tempo urge, tem muita história para contar e o tempo urge, né? Então, vamos tentar dar uma acelerada aqui, Valdir. Mas assim, você citou a Rádio 103 e a Rádio Jovem Pan. E eu fiz parte das duas equipes em momentos diferentes, obviamente, né? Em um momento de Rádio 103 como Rádio Rock e depois como Rádio Pop, eu estava na 103 e Jovem Pan. Isso. E aí existia uma rivalidade muito grande. Essa rivalidade era uma coisa muito grande. Há uma lenda, que essa eu quero saber de você. Há uma lenda de que o Valdir ficava extremamente feliz quando ia um locutor ou outro locutor, enfim, fosse fazer um pedágio e conseguisse destacar o adesivo da outra emissora, trocar o adesivo de uma emissora para colocar outra. Essa lenda, realmente, isso existiu, Valdir? Como é que foi isso? Veja bem, essa história de um tirar adesivo do outro e tal, não sei o quê, é complicado. Eu vou até falar que não era o Valdir que começou com tudo isso. Era lenda, isso tudo? Eu carreguei essa fama. Mas esse negócio de um tirar o adesivo do outro, isso aí já vinha até de antes, né? Porque o rádio, ele sempre foi aquela disputa. Hoje até que é amigável a coisa. Mas antigamente, se você pegava um patrocínio exclusivo, você chegava lá, tinha um outro, velho, você virava o bicho. Eu pelo menos, eu respirava, eu comia, eu bebia, vestia, respirava a Rádio Ipanema, Jovem Pan,
praticamente há 30 anos da minha vida. Eu trabalhava de segunda a domingo na parte comercial, no desenvolvimento do evento, na comercialização do evento, na fabricação dos brindes, nas parcerias para conseguir ter o brinde, no evento em si, para a coisa acontecer, às vezes tirar dinheiro do bolso para, né? Você sempre foi um grande apaixonado pelo Cara, rádio. fui. Eu não via minhas filhas crescer direito, eu não acompanhei o parto da minha esposa, assim, direito, porque sempre vidrado e focado no rádio, porque o rádio, como falam, é a cachaça. E eu posso falar, é pior do que cachaça. E aí, com esse foco todo que você tinha, nasce um personagem. O Valdir dá à luz a um personagem. O Gargamel. Então, quando é que nasce o Gargamel? Como é que foi esse start? Então, até antes do Garga, um pouco você falou dessa negócio de um tirar adesivo do outro e tal, e não sei o quê. Para você ver, meu, a coisa era tão assim, e nós falamos tão pouco de zoeira, que você perguntou e a gente acaba falando tanta coisa e da zoeira não falava. Ó, para você ter uma ideia, estávamos na Rádio Jovem Pan, eu, Gerson Viana, que chegou a ser o único locutor de uma época na Rádio Jovem Pan, por dificuldade de você conseguir bons profissionais na área. Luizinho, Pedro Esmeralda, a turma trabalhava tudo ali, e a gente acabava, todo mundo indo fazer tudo. E nós precisávamos de mais um locutor. E não achava, e não conseguia, porque largaram nós meio na mão, assim, de uma hora para outra, na época do Projeto Verão e Comando Escolar. Comando Escolar, que até o Gerson Viana tem uma história, né? Comando Escolar era... A Rádio Ipanema fazia o Comando Escolar o ano inteiro, a gente tinha patrocínio fechado o ano inteiro. E o Gerson Viana, ele nunca foi assim... Aquele homenzarrão, né? Ele é o famoso um metro sexual, né? E ele lá com a criançada tocou o sinal na escola, como que se falava, né? E ele fazendo o evento do projeto estudante lá, projeto Comando Escolar de Ipanema. A diretora, menina, vai pra classe. Vai pra classe, menino, tocou o sinal. Não, peraí, eu sou locutor de Ipanema. Vai pra classe, menino. A diretora queria pôr ele dentro da classe para voltar à aula. Outro fato engraçado. Precisando de locutor, vai o Luizinho, concomunado com o Marcos Alves, né? E devia ter mais um e outro aí na jogada. Eu na Jovem Pan, o Luizinho trabalhava meio turno, acho que em um outro estúdio, não sei se era com o Walter Calles, e depois ele chegava mais tarde na Ipanema. E eu precisando de um locutor louco, que estava cheio de coisa, era Gerson para cá, Gerson para lá e tudo. Ah, conhecemos um cara bom, hein? Mandaram um locutor fazer um... como que a gente fala mesmo, a hora que vai fazer um teste, né? Um teste. Mandaram um locutor para mim fazer um teste lá na Rádio Jovem Pan na época. Pedrinho estava lá. Pedrinho, grava aí o piloto do locutor e tal, né? Que o Luizinho, o Marcos Alves mandaram. Daqui a pouco eu tô, né? Terminei umas coisas no comercial. Falei, deixa eu dar uma olhada, ver como o menino tá indo lá. Velho, eu quase desmaiei. Esses filha da mãe conseguiram mandar um locutor gago. Cara, eu virei um boitatá, velho. Olha aqui. Eu fervi, cara, que eu nem sei por onde que aquele locutor saiu, foi embora. Não sei quem que é ele até hoje. Eu, o Luizinho, aqui nós quase saímos no pé do ouvido, que nem fala o outro. O Marcos Alves, quando ele chegou para trabalhar na Jovem Pan, depois da 103, falei, meu, agora chegou a minha vez, viu?
Tá guardado isso há quantos anos, meu? Que você mandou um locutor gago aqui pra mim. Então você aguenta daqui pra frente, velho. Mas tu virou risada no fim, né, cara? Mas foi tenso o negócio. Mesma coisa o Léo de Paula, né? Naquela época, né? Que quando lançou o celular. Léo de Paula, acho que Caju no meio, Luizinho, com certeza e tal. Deram o telefone do Fernando Carriel no ar. Que ele estava doando uma raça de cachorro lá, né? Meu Deus. E na época disparou todo mundo a ligar. Porque todo mundo ligava, né? O Fernando Carriel também ficou doido, meu. Foi atrás do Léo de Paula e tal. Meu, então tem muita coisa no meio do rádio. Essa é uma turminha difícil, né? De segurar. Uma turminha muito boa, talentos, grandes talentos. Fernando, Luizinho, o saudoso Léo é um talento notável, assim. Uma turminha muito boa, o próprio Marcos Alves, enfim. Mas uma turminha que não era fácil de se... Não era, oxa vida. Tem também o nosso querido Renan, que hoje está, acho que passou pela banda, passou por várias. Renan Gonçalves, né? A primeira confraternização que nós tivemos, velho. Fomos lá e ele ia entrar, fazer o programa tipo 3 horas da tarde, né? Nós sentamos no Night Dog. Eu tinha a primeira confraternização que eu fui, nós tomava bastante, né? Aí saímos da confraternização, era 1h da tarde. E ele ia entrar às 3, né? Eu falei, nossa, dá pra nós tomar uma saideira ali, né? Tomar uma ali no Night Dog, né? Antes de sair, né? Só que eu vou derrubar do lado você, da né, rádio, meu? Você né? não aguenta, né, negão? Eu vou derrubar você, né? Que isso, não sei o quê. Pá, sentamos lá, velho. Emendamos tomar. E ele já tava louco já a hora que nós tava saindo de lá. E o Tony Júnior tava no ar. E o Renan ia entrar lá em Ipanema no lugar dele, para fazer a troca de horário, né? Meu, cheguei, levar o Renan lá e falei, e agora para ele entrar no ar, né? O outro veio dar uma segurada, não, tchau, 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 e ó, tirou o time sabadão à tarde, né? Entrou o Renan, velho. Aí eu não sei como que ele fez aquele dia o programa. Então, era muita bagunça. Tinha ali a sua responsabilidade, mas às vezes, no meio da bagunça, acabava até que fugindo um pouco, né? E aí, Do tudo. chega essa época que você... A Rádio Ipanema, ou nessa época já a Jovem Pan, meados de 2011, 2012, a Rádio Jovem Pan, o grupo, né? Isso. Vira a chave novamente e retoma a marca Ipanema, que nunca foi Ipanema. esquecida. Sempre foi um sonho, a gente sempre sabe que sempre foi um sonho de retomar. Isso. Durante aí 8, 10 anos ficou com essa chave. E nesse período nasce o personagem. Então a gente entra aí no personagem Gargamel. Isso. Gargamel, obviamente, que era uma brincadeira que nós tínhamos, né? E eu fazia parte dessa equipe. Que era meio por baixo dos panos, né? Era uma brincadeira que a gente tinha meio por baixo dos panos, né? Com o Valdir. E ninguém sabia, porém, isso acabou virando uma marca, né, Valdir? Então, porque é que nem eu falo, eu sempre fui incomodado, então eu enchia o saco de todo mundo, porque nunca tava bom, sempre queria uma coisinha mais, não, dá pra fazer melhor, vamos lá, e não sei o que, é o famoso chato mesmo, incomodado. E pelas costas, a turma lá vê o Gargamel, né? Porque o Gargamel tem lá dos Smurfs lá e tal, meio mal-humorada lá, o feiticeiro, sei lá o quê, briguento, né? Que vive querendo comer os Smurfs. Então chegava, sumia, tinha dia o pessoal de perto. Olha que tá meio bravo, né? E aí o que acontece? Vai passando os anos e tal. Hoje, cerca de 6 anos atrás, o Marcos Alves, já na Rádio Ipanema, né, fazia lá o Delivery na hora do almoço, que era um programa que no começo era musical, o Marquinho deu uma cara nova, acabou virando mais um programa de humor do que um programa de pedir música ou qualquer outra coisa. E ao ar do meio-dia às 2.
E por lá passaram, tipo, a Zulu, né? A drag Zulu, que é uma grande artista aí, que faz vários eventos e tal, que o Marquinho trouxe pro rádio, né? Então ela fazia lá um dia de semana, o delivery. Tinha o Nego Velho, que é o Dinho Manaia, né? Aqui de Alumínio, Mairink, né? Que é também um grande locutor, um grande animador, tem lá seus personagens, que é o Nego Velho, entre outros, né? E o Nego Velho vinha de Mairink pra cá todo dia pra fazer e o delivery com o Marcos Alves e tal. Mas daí ele andou tendo uns imprevistos, umas coisas, acabou não dando certo a agenda, então o Marcos Alves acabou meio que ficando só ele ali no programa e tal. E um dia eu tô saindo para almoçar, o Marcos Alves lá no estúdio me chama, né? Porque o visor do estúdio dava no corredor onde a gente tava saindo. E o Marcos me fez, vem aqui, tal, não sei o quê. Entrei no estúdio, falou, Valdir, tal, né, meu? Viu? Você fala umas coisas engraçadas aí e tal, né? Porque a gente fazia uns bolão e eu que sempre peitava ali os bolão, corria nos departamentos, vamos aí fazer o bolão, senão nós vamos ficar ricos, você vai ficar sozinho com o Kiko. Vai apagar a luz. Você vai ficar com o Kiko aí. Todo mundo assinava na hora. O pessoal assinava lá o bolão na hora, né? Imagina todo mundo ficar rico e eu ter que ficar aqui, né, e tal, né? E os cornetas sempre, né? Não, vamos entrar, vamos fazer. Aí ele chamou, vou começar o delivery aí, cara, mas eu tô sozinho hoje de novo, meu. Você não quer sentar aqui, meu? Você fala umas coisas engraçadas aí, pra nós ver o que dá? Beleza, ia almoçar mesmo por aí, depois nós vamos almoçar, então vamos. Sentei, há 6 anos atrás, 6 para 7 anos atrás. Começamos a fazer lá o programa e tal, papapá. Já deu aquele despertar no pessoal, né? Já tinha uns cavalos lá. Quem que é esse caipira aí? Eu já fiquei bravo. Caipira o quê, seu filho da mãe, né, meu? Você é caipira tanto quanto eu, meu? Tá pensando que é o quê? Já chamei a atenção do cara, já briguei com o cara no ar e tal. E continuou, terminou o programa e começou, né? O pessoal ligar, o pessoal mandar quem que é, quem que não é, da onde apareceu e tal, né? Não, que é o Valdir e tal, assim, né? Passou um dia, 2, 3, não conseguia mais me desligar do negócio que era para fazer um dia sim, um dia não, ou uma vez e outra. Começou que eu fiz um dia, 2, 3, a hora que eu vi já fazia 15 dias que estava no ar. Aí o Marcos Alves falou, pô, Valdir, precisamos dar um nome pro personagem. Falei, eu sou gerente comercial da rádio, misturar, né, o departamento comercial com o programa e tal. Não, mas não vai atrapalhar em nada e tal. Falei, mas todo mundo conhece eu, Valdir e tal. Como que eu vou dividir a coisa, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu não sei o que você acha, uma sugestão do nome do personagem. O que você acha de Gargamel? Falei, bom, pra mim Gargamel não é nenhuma novidade. E aí já começou a rir, né? Falei, porque é o seguinte, eu tenho meu compadre e tal, que eu batizei a filha dele, o Rodrigo, assim, né? Eu batizei a filha deles e ele já tira sarro, porque de ser meio rabugento, me chamar de Gargamel e tal, né? Então, pra mim não tem problema nenhum, só penso comercialmente isso. Cara, e virou o Gargamel. Começou, esse é o Gargamel, cara, explodiu o negócio. Foi um negócio que eu perdi minha identidade. Eu, com 51 anos, ou me conheciam como Di, que era meu apelido de solteiro e tal, ou Valdir, né, da Rádio Ipanema, da Rádio Jovem Pan e tal. Mas o Gargamel veio tão forte, cara, que apagou tudo, apagou o Valdir, apagou tudo. Quem me conhecia pelo que tudo virou Garga, onde vai é Garga e tal. E começamos.
Então deu aquela bombada na programação, todo mundo querendo saber. Eu ia em algum lugar por aí, algum comércio, alguma coisa, fazer uma reclamação do que fosse, um negócio particular meu. O cara parava, viu? Peraí, meu, com essa voz, essa risada, isso não sei o quê, papapá. Você não é lá o cara da rádio e tal? Falei, cara da rádio, não era aquele lá, o Gargamel lá. Falei, sou, né? Mas eu vim aqui resolver meu problema, vamos resolver? Eu tô com um problema, cara. E o cara começava a dar risada, começava a querer que eu contasse as coisas. Eu falei, nossa senhora. E daí saiu o jargão lá, né? Cavalos, ovelhinhas, coelhinhas, lebrinhas e afins, né? Porque se entrar no ar, chamar alguém de cavalo... Isso em um momento, numa época no rádio, era inimaginável. Hoje já se tornou um pouco mais normal, né? Mas daí virou jargão, cavalos, ovelhinhas, coelhinhas, lebrinhas e afins, né? Porque o afins hoje o que quer? Hoje temos de tudo. Uhum. Então você não vai taxar ninguém disso, daquilo, daquilo outro. E se torna um modo carinhoso de você tratar todo mundo, né? Que os homens já viviam, seu cavalo, não sei o quê. E para as mulheres, para você não ser muito ríspido, muito, né? Ovelhinhas, coelhinhas e lebrinhas, né? E os afins, né? Que os afins aí, a Deus pertence. E começou, cara, e o negócio foi tão assim que depois, com a flexibilização do horário político, a gente podendo jogar ele das 9 até as 10 da noite, um dia eu cheguei e falei, Marquinho, vamos bolar um programa, o Saideira, que até então não era Saideira, vamos bolar um programa para a gente pôr no ar das 7 às 9 da noite, que é um horário, que eu acredito um horário bom do rádio, mas onde você tinha ali das 7 às 8 ali a hora do Brasil, que acabava dando na quebrada. Com a flexibilização, nós jogamos para 9 às 10 e das 7 às 9 encaixamos lá um programa de humor que era o Saideira, que eu comecei também, que daí nós fazíamos o delivery na hora do almoço, Gargamel, Marcos Alves e Gargamel, Zulu, né? E à noite começamos daí com o Saideira, que foi também um estrondo também, que graças a Deus assim, o programa deu muito certo. Pessoal que estava no trânsito, tudo, e a gente entrava com umas loucuras falando no ar. Aí veio o Garotinho Ternura, que era uma brincadeira que a gente fez em cima do Garotinho Aventura, do Hamilton Mota Aventura, né? Aí trouxemos também o Pastor Valdemílio, entre outras coisas. Fomos inventando. Tem o Palhaço Pingolim, né? O Palhaço Bem Educado. E fomos criando umas coisas e outras. E o Gargamel ali, o dono da caravana toda. E aí você tem essa volta, como eu disse, a gente precisa dar uma acelerada aqui. Sim. Aí... Porque eu falo demais, isso é verdade. O Garga gosta de... Não gostava de microfone, mas... E aí tem novamente uma virada de chave. Rádio Ipanema, mais uma vez, dá um intervalo. Nunca, você não vai me ouvir falar, encerrou. Mas sim, deu um intervalo nas suas operações e volta com o Rádio Jovem Pan. Nisso, o Garga perde o espaço depois de 10 anos com a Rádio Ipanema de volta ao ar, na hora que acertamos a casa, faltando um mês para a pandemia, né? Há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, o Francisco Palhato Neto optou por dar um tempo com a Rádio Ipanema, melhor falar assim, né? E voltar com a Rádio Jovem Pan SAT, né? Que nós até então tínhamos ficado 16 anos na rede. Era a terceira afiliada da rede. E aí, com essa virada, o Garga perde o espaço no microfone. Isso. E surge aí, entre a pandemia, a web rádio, a pandemia, tudo mais, surge uma oportunidade do Garga estrear na Rádio Cacique, em 96,5. Isso. E para o Garga não assim, desaparecer, porque as pessoas, nossa senhora, as pessoas me param. Nossa, eu estava num momento de depressão, estava assim, estava assado, você falou alguma coisa que me tirou, me pôs de pé de novo e tal. Então o Garga virou aquele ranzinza, amigão do povo, da criançada e tudo, e acabou a rádio. Entrou Jovem Pan, uma rádio SAT,
Muitos perderam o seu horário, porque você fica limitado a uma rede, né? E nesse meio termo, nossa, o que eu vou fazer? Peguei um dinheirinho que eu tinha lá encostado, eu tinha um espaço em casa, montei a Rádio Tim. Porque a Rádio Tim é uma rádio com o Fábio Cooper, que fazia o Saideira comigo à noite na Ipanema. Ele é uma rádio que ele tem ali, que ele montou, mas fica no computador dele e tal. E ele sempre teve a ideia de um dia ter um estúdio com equipamento e realmente pôr a rádio para funcionar. E eu falei, você não tem uma rádio assim, Fábio Ossado? Tal? Eu falei, eu tenho uma rádio web, que é a Rádio Tim e tal. Por que a gente não monta um estúdio e bota ela para funcionar? Nossa, mas fica caro, né? Eu não tenho essa, né? Isso disponível, né? Mas vamos fazer o seguinte, e se eu correr, de repente eu invisto, eu monto toda a parte de estúdio e tudo, a gente dá uma cara nova, corre fazer umas vinhetas bem profissionais mesmo, mandamos fazer tudo em São Paulo. Criamos a radiotim.net. Uma rádio que você tinha o app para iPhone, tinha para celular comum, tinha aí as páginas nas mídias sociais. Uma rádio muito bem montada, um visual bem legal, uma rádio jovem com uma programação muito bem feita, escolhida pelo Fábio, né? E ali começamos a Rádio Ipanema. Tivemos lá o Eric Augusto, que passou por lá, tivemos o apoio do Beto Café, tivemos aí a Aninha também, a Ana Rinaldi, que depois ela montou também a Rádio Comércio, nem sei se ainda está fazendo ou não. Enfim, eu fiz um investimento e na primeira fase ainda da pandemia, consegui em 12 meses zerar esse investimento, né? A rádio muito bem, a gente trabalhando, divulgando a rádio. Aí veio a segunda fase da pandemia. E aí já começou a mancar a coisa, porque o rádio web ele é uma realidade, mas é um futuro um pouco mais distante ainda, né? Mas fizemos a Hora do Rango, na hora do almoço. Tinha um outro programa de música que o Eric fez lá por um bom tempo. Teve lá o pessoal do Cinerama, que fazia as quintas-feiras, que era um programa onde se falava de filmes e tal, dava lá as resenhas. E fizemos também o Saideira. Ficamos com o Saideira praticamente 2 anos no ar. E aí, com a segunda pegada da pandemia, a Cacique me chamou para fazer um novo projeto lá com o Gargamel, que foi o Botequim do Gargamel, que eu fiz lá durante 1 ano e meio. Então eu fazia das 7 às 9 na Rádio Tim, que era a minha rádio web lá em casa, né? Saía de lá às 9, 9h30 começava o Botequim do Gargamel, 9h30 da noite até às 11h30 da noite, na Rádio Cacique, onde eu fiquei até cerca de 1 mês atrás, por aí. Deu 1 ano e meio praticamente de Botequim do Gargamel. O programa também estava estourando. Mas com esse momento de incertezas do país, e tudo é comercial e tem que valer a pena também, né? Em comum acordo, eu, Júnior Bismar e tudo, acabamos chegando num acordo onde eu falei, vou parar um pouco então, repensa algumas coisas, de repente, se você quiser, a gente conversa em termos de horário, porque também, vamos dizer, eu estou há 30 anos do rádio, mais 11 de Minercal, são 40 e tantos anos aí já de trabalho e tal. Eu estou hoje aí nos meus 57 anos, então você cansa um pouco. Eu não estou mais naquela idade de deixar família e tal, né? Gosto de sair, às vezes vou para minha casa lá na praia, passar uns dias. E começou a ficar muito pesado e tal, e nós chegamos num acordo que então vamos parar um pouco, vamos dar um tempo, vamos repensar algumas coisas. Mas o Botequim do Gargamel, nossa senhora, muita gente me manda mensagem até hoje, muitas pessoas querem saber o porquê parou. E não sei se volto ou não volto aí uma hora ou outra. Teve um e outro aí que andou meio me procurando. Mas estou ainda repensando ainda a volta. De repente, num horário um pouco mais acessível, né?
que não tenha, que a família pagar mais um ônus, né, para isso, né? Valdir, vamos lá. As 2 últimas perguntas para você, para a gente encerrar esse bate-papo. Sim. Primeira delas, o que representou o rádio para você em todo esse seu período? Você começou ali 20 alguma coisa no rádio propriamente dito, até hoje com 57 anos. O que representa o rádio para você na sua vida? Vamos dizer que eu falei, 11 de indústria na Minercal, cresci lá. Depois dos 25, depois dos 27 anos, 30 anos de rádio, vai. 30 anos praticamente tô no rádio. O rádio foi uma escola, um aprendizado, né? O rádio tem algo assim que acho que ninguém jamais vai conseguir explicar. Porque a hora que eu achei que eu estava aposentando, eu achei que eu já estava obsoleto no mercado, aparece o Gargamel do nada, dá aquele boom na minha vida aos 51 anos, né? Vim até um mês atrás, aí, praticamente, aos 57, com o Gargamel, ajudando muita gente na pandemia. Fiz a minha rádio. A rádio ainda está lá, mas está desmontada. De repente, eu não sei, uma nova ideia, né? Um novo formato. Mas eu acredito ainda que o Gargamel ainda volta para o rádio. O rádio, como eu falei, é uma cachaça, é uma coisa assim, acho que é mais do que uma cachaça na vida da gente. O rádio, para mim, na minha vida, é tudo. Se eu tenho que agradecer alguma coisa na minha vida, só tenho que agradecer ao rádio. O rádio também que minou muito de mim, que tirou muito de mim, muita energia, muito sangue, muita lágrima, muita luta para conseguir alguma coisa. Mas se tivesse que começar tudo de novo, começaria no rádio. O que você espera para os próximos 100 anos desse jovem senhor chamado rádio? Eu espero que o pessoal pare de consumir um pouco desses produtos enlatados, que use o rádio como aquele companheiro que ele sempre foi. Mas o rádio aqui, eu falando para você, você aí ouvindo, você direto ali no frigir dos ovos, eu perguntando, você me respondendo. Nada nessa coisa que eu vou gravar para amanhã você ouvir ou tal. O gravado ele tem que ficar na história. Para a hora que você precisar, vou trazer aqui um back-to-back lá de 1980, você tem ali, você põe ali, você tal, isso aqui nós fizemos tal dia lá. Mas o rádio ele tem que ser isso aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui ao vivo, aqui é o momento, agora. Porque se o mundo for acabar, né, segundo os amantes do rádio falam, o rádio é o último veículo a estar dando essa notícia. Então o rádio, ele vai sim, acredito eu, que sobreviver muito mais do que 100 anos, né? Que a gente vem acompanhando essa evolução. E eu acho que o pessoal, às vezes, hoje está muito nesse negócio de Spotify, de muitas outras situações para ouvir a música e tal, mas eu acredito muito no rádio conteúdo. Mais conteúdo, né? As músicas, sim, você pode ouvir e tal, mas você achar no rádio um conteúdo que você goste, que desestresse, que tira você daquele seu dia a dia, o rádio ele tem muito mais para oferecer. É lógico que hoje nós temos as grandes redes aí. Eu acho que não tem problema você se afiliar a grandes redes, mas eu acho que você tem que fazer, pelo menos exigir um espaço maior para você ter local, né? Você não perder essa identidade com sua região, né? E o legal das redes que é o quê? Você você tem essa comunicação do mundo inteiro, né? Você tem outras regiões e outras culturas que é legal também, mas você não pode perder o seu regionalismo, né? Então, eu acredito, sim, no rádio. O rádio está aí provando para muitos
que, inclusive, nossa região, o rádio é um veículo que dá muito certo para os investidores. Dependendo do horário que você for sair na televisão, o rádio ele cobre muito mais, dependendo do horário. Porque hoje tem horário nobre da TV, tá todo mundo ocorrendo 24 horas por dia. Não dá para você ficar vendo lá a televisão, mas o rádio dá para você continuar ouvindo. Onde você for, estiver no banho, estiver trabalhando, estiver, enfim, se divertindo, o rádio está ali. Tá certo. Valdir, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom aqui da Uniso, o Laboratório de Comunicação, realmente só pode agradecer a sua participação. A gente ultrapassou todos os limites de horário, mas quando o papo é bom, a gente vai ultrapassando. Desculpa que eu falo mesmo. Né? Vendedor, depois locutor, mas, apresentador. Faz parte do show. O locutor que vem aqui que não fala é meio complicado, meio diferente. Mas a gente só pode realmente agradecer à Universidade de Sorocaba e também à equipe do Laboratório de Comunicação. Agradece a sua participação aqui. Sucesso para você ainda. Você nos disse ali, né, fora do ar, que está pensando na aposentadoria. A gente espera que não, espera que o Gargamel ainda tenha muitos e muitos anos aí de sucesso pela frente. Obrigado. Eu já era para estar aposentado, mas eu fiquei na estrada. Eu vou ficar na turma dos 65 anos, entendeu? Mas obrigado aí a nossa querida Universidade de Sorocaba, a Uniso. Muito especial essa participação. Até nem esperava esse convite, mas eu agradeço aí Luiz Carlos Rodrigues, você, Douglas, né, e toda a direção aqui da Universidade de Sorocaba. Muito obrigado, tá? Senhoras e senhores, Valdir Ferreira dos Santos, aí carinhosamente conhecido por todo mundo. Eu quero a risadinha, hein? Conhecido por todo mundo como o Gargamel. Cadê a risadinha? A turma pensa que essa risada é no computador.